Mas acabou que hoje, como eu falo, eu me enrolei com calma. E aí pessoal, tudo bom? Quinta-feira, é uma correria bem grande hoje. Eu já tinha me programado para poder gravar uns conteúdos, ou principalmente essa introdução um pouco mais cedo, mostrar um pouquinho das coisas que eu fiz de manhã e tudo mais. Mas acabou que hoje, como eu falo, eu me enrolei com calma. Então fui fazendo uma coisa, fui fazendo outra e no fim eu estou atrasado. Basicamente eu tô indo pro Cubo agora. O Cubo é um dos maiores hubs de inovação que a gente tem aqui em São Paulo. Então a gente vai ter uma conversa com algumas startups, vai entender como que a gente pode posicionar a empresa que eu trabalho lá dentro também, algumas outras coisinhas. Eu vou mostrar para vocês também como é que é o Cubo. Lá é muito legal, é um espaço bem grande, é um espaço que tem bastante empresa, bastante corporação. A ideia é a gente conseguir trazer essa visibilidade para a empresa que eu trabalho, é um pouco do momento que a gente está, e posicionar quando a gente fala de ecossistema de inovação. Muito do meu trabalho esse ano vai ser fazer essas pontes, vai ser fazer essas conexões e vai ser tá bem próximo do ecossistema. E aí a gente está começando com algumas coisinhas pontuais, alguns hubs maiores, algumas formas da gente já começar esse posicionamento. Basicamente é isso, eu vou lá hoje, eu tô atrasado, já tá basicamente na hora do almoço. Vou correr, pegar um Uber, vai dar mais ou menos uns 30 minutos até lá. Não é tão longe, esse horário também não tá tão ruim de trânsito. E aí eu vou mostrando para vocês algumas coisas, depois ele também no fim do dia eu devo trazer a visão, não necessariamente do Cubo, mas do porquê que eu vim para São Paulo, que está muito ligado com o Cubo também, muito ligado com as experiências, com as pessoas, com quem você conhece aqui e com as oportunidades que a cidade te dá. Então, essa é uma delas, estou indo para lá, vou nessa correria, mas vamos nessa, vou mostrando para vocês, vamos junto. Fala pessoal, não consegui terminar de gravar ontem ainda o vídeo. Cheguei do trabalho ainda, como vocês viram aí, fiquei trabalhando um pouco, terminando umas coisas. E aí acabou que ficou bastante cansativo assim para terminar de gravar, editar tudo, postar ontem. Fiquei de postar na sexta, mas também acabou que ficou um pouco corrido, então vocês podem ver já tá de noite. Estou finalizando essa gravação aqui na sexta de noite para poder sair. Isso é legal, visitando o Cubo. Foi legal para conhecer umas startups, a gente está posicionando algumas coisas, que nem eu falei. Não falo muito ali até de nome, essas questões de empresa, porque eu tô há pouco tempo, não sei como que isso é visto lá também. Mas enfim, vou mostrando esses detalhes, essa construção que eu acho que vai ser muito legal. Para explicar por alto, assim, eu trabalho com investimento e com uma parte estratégica e de inovação em empresas. Então a gente está estruturando alguns programas, alguns posicionamentos externos, algumas formas da gente lidar melhor com startups ali quando a gente fala desse meio. Eu posso falar por agora, mas depois eu também venho trazendo mais detalhes ao longo dos próximos vídeos. Com essa ida ao Cubo, eu achei legal de trazer um pouco da visão do porquê que eu vim morar em São Paulo, né? Então vai fazer mais ou menos 2 anos que eu tô em São Paulo, eu sou de Brasília, não sou daqui, e me mudei para cá a trabalho. Então me mudei para cá por conta da Scortex, meu trabalho antigo, fiquei aqui mais ou menos esse 1 ano e meio por conta da Scortex mesmo, mas ao mesmo tempo eu ficava de uma forma bem mais híbrida. Então eu ia para alguns clientes, mas ficava muito também em Brasília, viajava bastante.
Agora nesse meu emprego novo eu tô fixo, tô tendo que ir 3 vezes por semana pro escritório, então também tá mudando um pouquinho a minha rotina, que nem eu trouxe para vocês. Mas ao mesmo tempo, São Paulo é uma cidade que me trouxe muitos aprendizados, assim. Eu acho que eu amo Brasília, tenho vontade de voltar, mas também quando se fala de carreira, quando se fala profissionalmente, São Paulo é um lugar muito específico, um lugar muito único, que te ajuda a crescer, apesar de algumas coisas, né? Então, ficar aqui sozinho muitas vezes, é a primeira vez que eu moro sozinho, questão de ansiedade, questão da cidade ser muito grande, assim, eu sinto que às vezes eu me sinto um pouco... Você começa a se sentir um pouco desconexo de algumas coisas, assim, perde um pouco algumas questões que são muito sensíveis e são muito importantes. Eu falo muito isso para alguns amigos meus em Brasília, que aqui em São Paulo muitas vezes a gente perde um pouco até a humanidade, assim, de coisas que você acaba vendo, pessoas em situação de rua, muitas vezes, a questão de, querendo ou não, assim, apesar de ainda, de alguns lugares ser mais seguro, criminalidade e tal, mas é uma cidade que, desde que eu me mudei, muitas pessoas me perguntam o que eu venho achando e se eu acho que vale a pena, né? Eu acho que pra quem tá de fora, vê São Paulo muito como o lugar para se ir e crescer, quer estar lá em algum momento, principalmente quando se fala da área que eu tô. Acho que, trazendo esse resumo, assim, eu vim muito para cá a trabalho, quero crescer aqui, tenho meus objetivos, mas ao mesmo tempo, assim, eu também gosto muito da minha cidade, não sei se eu quero ficar aqui estruturadamente pro resto da vida, assim. Mas para quem tá se mudando, para quem tá com essas coisas e para quem tem vontade de vir para São Paulo, e eu sei que quando a gente fala principalmente de quem está começando a carreira ou quem está querendo fazer alguma transição ou crescer de alguma forma, muita gente provavelmente deve ter essa vontade. Eu trouxe aqui 6 pontos que eu acho muito importantes e que durante essa minha trajetória e principalmente esse processo de mudança, ou eu não sabia, ou eu fui aprendendo com o tempo, ou eu tive que me lascar para conseguir aprender e errar também, que faz parte. Mas que eu acho importante para você que está se mudando para São Paulo ter mais estruturado do que eu tive e alguns pontos importantes, às vezes nem tão convencionais, que as pessoas não falam tanto. Então acho que o primeiro é a questão de você ter um planejamento financeiro mínimo. Então quando eu vim para São Paulo, eu vim meio que numa correria, assim. Eu tava já querendo vir, meu trabalho muitas vezes eu tava numa questão de querendo participar de reuniões, querendo mais estar presencial, ter esse networking, mas estava em Brasília. Estava me planejando já para isso, só que a oportunidade surgiu meio que assim, no estalar de dedos. Eu estava me planejando para vir em uns 6 meses, surgiu um apartamento legal, uma oportunidade legal, e aí acabou que eu vim em 1 mês e meio, 2. Isso foi bom, por um lado, porque assim, eu meio que consegui reduzir alguns custos, mas ao mesmo tempo eu não estava tão preparado financeiramente. E eu sei que isso é algo, muitas vezes, até de uma certa forma privilegiada de se falar, para você ter minimamente uma reservinha, uma forma de você vir, porque você vai ter um monte de gasto inesperado, e, putz, eu tenho certeza que muitas vezes não é nenhuma opção você ter essa reserva, ou você poder se dar ao luxo de fazer isso, mas eu particularmente quando vim tinha um mínimo dinheiro e acabei que eu gastei quase tudo com um monte de coisa, porque você vai morar sozinho, tem um monte de coisa que você não sabe que vai acontecer, por exemplo, na sua casa, que vai dar problema, que você vai ter que comprar, gastos inesperados, e eu gastei basicamente essa reserva no meu primeiro ano. Depois acabou que eu tive que mudar bastante a forma como eu consumia algumas coisas, e eu acho que isso conecta bastante com o segundo ponto que eu quero trazer, que é more perto do trabalho, ou tente morar perto do trabalho. De novo, sei que isso é um ponto de uma conversa extremamente específica, privilegiada, provavelmente 90% das pessoas não tem nem essa escolha, porque principalmente aqui em São Paulo está tudo muito caro, mas se você conseguir, tenta pegar um apartamento um pouquinho mais perto do trabalho, ou uma casa, ou divide com alguém, ou se não for perto do trabalho, minimamente quando você tenha uma distância que você possa pegar um metrô ou um ônibus e não sejam várias linhas que você tenha que fazer baldeação. E eu digo isso muito por, primeiro, custo. Se você for pegar ônibus ou se você for de Uber, principalmente, seu custo vai ser extremamente elevado. Então, na minha empresa antiga, eu trabalhava meio híbrido, né? Então, eu ia muito mais para cliente. E aí, acabou que agora, quando eu mudei de empresa, eu resolvi me mudar de casa também. Meu contrato também estava no fim. Mas para poder estar mais perto e não ter que ficar gastando tanto. Então, eu ia demorar mais ou menos 1h30 da minha casa para o meu trabalho de metrô/ônibus. Ida e volta, né? Então ficaria quase 3 horas por dia no trânsito. Então se você tiver a possibilidade, se você puder gastar esse um pouquinho a mais, vale a pena você morar mais perto do trabalho, mesmo sendo um gasto, entre aspas, extra. O terceiro ponto que eu quero trazer, e eu acho que isso já começa a vir um pouco mais dos não convencionais, é para você aproveitar São Paulo, mas com um pouco de moderação. E eu digo isso por experiência própria. Então, quando eu me mudei, eu fiquei completamente deslumbrado, assim. Realmente, quando falam uma cidade que nunca dorme, uma cidade que não para, é muito verdade,
mas ao mesmo tempo eu saía muito, gastava muito com festa, com barzinho, com, enfim, restaurante, e muito do que eu ter gastado, aquilo que eu falei, né, daquela reservinha que eu tinha e tudo mais, foi por conta dessas saídas. Então, se você tá vindo para São Paulo, aproveite muito, tem muita coisa para se fazer, mas também entenda que essa euforia vai ser momentânea e muitas vezes você pode controlar um pouco mais essa situação, porque eu não consegui. Então eu tive que aprender ali na prática e gastando realmente bastante a dar uma controlada e viver as coisas aos poucos. Aproveitar perto o que você tem de casa, não fazer às vezes tanta coisa tão longe se você puder, para não gastar tanto nessa locomoção e tudo mais, entender os bairros melhores de ir, lugares melhores de se comer. Então eu acho que você vai pegando isso aos poucos, mas é uma coisa que eu recomendaria. Aproveite, curta, saiba que você tem tempo para fazer e não faça tudo em cima da hora ali, porque você vai acabar gastando demais. E aqui é um lugar que eu gosto de brincar, assim, que tem coisas realmente para todos os públicos, desde coisas bem em conta até coisas bem caras. E aí realmente quando você começa a gastar muito, sai muito, você acaba acessando muito dessas duas coisas e no fim do mês essa conta não bate direito. Então aproveitem, mas com uma certa moderação. E eu acho que essa moderação também conecta com o quarto ponto, que é muito uma questão de saúde mental. Então, São Paulo é uma cidade que te puxa muito. É uma cidade que as pessoas são muito aceleradas, que o tempo inteiro se fala de trabalho, as pessoas estão sempre correndo ali quando você anda na rua, quando você está indo para o metrô, quando você está em algum espaço público, você vê que as pessoas até andam mais rápido, as conversas muitas vezes são sobre trabalho, as coisas são condicionadas a um horário de trabalho. Então, em Brasília, por exemplo, 10 horas, 11 horas, você já está em um evento, um show, uma festa, ou se você está em um barzinho, fecha 1 da manhã. Aqui normalmente você começa a parar de trabalhar umas 8h30, 9 horas para se arrumar, para sair, para encontrar alguém, e aí as coisas vão até muito tarde ou de manhã e você pode continuar fazendo sempre que você quiser um monte de coisa. Então por isso é muito importante essa questão de saúde mental. E aqui eu nem falo de necessariamente um psicólogo, se você puder, se você tiver condição, cara, faz total sentido, vale a pena, procura esse ponto. Mas se não, tenta fazer um esporte legal, tenta ter um hobby diferente, alguma coisa que te tire dessa visão de trabalho e consiga te conectar muito com o que você gosta e realmente te dar um respiro. Tem um livro que eu gosto muito que chama A Voz na Sua Cabeça, que fala muito disso, assim, de formas de você conseguir lidar com essa vozinha de ansiedade e tudo mais, que é super normal. Eu mesmo, assim, já fiquei várias vezes ansioso, trabalhando muito, não conseguia ver quando que isso ia passar. E esse livro me ajuda a entender que é momentâneo. É momentâneo, você vai ter um estresse ali momentâneo e você vai conseguir passar por isso, mas ao mesmo tempo você tem que conseguir entender. Você tem que ter outros hobbies para que isso realmente seja possível. Então, tenha esse cuidado com a sua saúde mental, vá atrás, trabalhe, procure, porque acho que todo mundo sabe que cada vez mais está crescendo muito essa questão de burnout, depressão, ansiedade, e quando você está dentro desse mercado, principalmente aqui em São Paulo, é super comum disso acontecer. Eu diria que eu acho que todo mundo hoje em dia que trabalha comigo tem alguma coisa relacionada a isso, então tenha esse cuidado. E o quinto ponto que eu quero trazer aqui conecta com várias coisas, mas é não se compare. Aqui, assim, como eu sou de Brasília, você vê muita questão lá de deputado, você tem muitas casas enormes ali no Lago Sul, em outros lugares, mas aqui realmente não existe limite para quando você estiver olhando para alguém que tem grana. E se você trabalha em alguma coisa que puxa muito isso, então banco, investimento, grande corporação, você vai ver que sempre as pessoas estão querendo mais e sempre as pessoas estão se comparando. Se você comprou um carro X, agora você tem que ter o Y, o Z, o carro da moda, e comprar roupa e gastar em lugares caros só porque são caros, às vezes não são nem bons. Uma dica que eu dou que até que se conecta muito com a saúde mental é não se comparar. Entenda que a jornada é sua, entenda que a construção é sua, entenda que isso é um longo prazo, não é algo que vai ser em 1, 2, 3 anos que você vai estar consolidado, e eu digo muito isso para mim, assim, nos meus primeiros anos, tanto de trabalho em uma empresa de São Paulo quanto aqui, eu corria muito, queria fazer tudo muito rápido, porque eu achava que isso ia me deixar me destacar, me colocar no lugar dos outros, mas cada vez mais eu vi que não, são os relacionamentos, as formas como você cultiva, como você lida, e que no fim das contas tudo é sobre essas pessoas. Então não fica se comparando, não fica olhando para o outro e tentando fazer mais para estar naquele lugar, porque nunca vai ter um fim. Você pode pegar o lugar de uma pessoa ou um lugar que você queira e você vai ver que já vai ter mais um, mais outro, mais outro, mais outro, e você vai acabar ficando muito ansioso em relação a isso, porque aqui é essa questão, você não vai chegar no topo provavelmente. Então você vai estar sempre querendo, essa comparação vai continuar sempre crescendo. Eu acho que com rede social isso é impossível de não acontecer, mas é legal a gente ter essa visibilidade e tomar esse cuidado. E para fechar, eu acho que conectando com essa questão de não se comparar, aqui em São Paulo também entenda que dinheiro não é tudo.
Então aqui todo mundo vai falar sobre dinheiro, existem diversas oportunidades, mas não faça tudo por dinheiro e fique, e aí óbvio, de novo, uma conversa completamente privilegiada de poder falar, sei que muita gente precisa muito disso, mas entenda seus princípios, entenda como você vê o mundo, coloque muitas vezes essa visão para você conseguir não necessariamente fazer tudo e passar por cima de todos para chegar nesse resultado que você quer. Então faça essa construção passo a passo, que você vai ter uma jornada muito legal, vai aproveitar muito a cidade e, óbvio, com as suas ansiedades, com as suas correrias, vai conseguir se desenvolver muito e crescer bastante aqui. Então, pessoal, eu queria muito trazer essa visão por conta dessa questão de ter ido para o Cubo, trazer um pouquinho essa visão de que eu vim para cá muito por essas conexões, para fazer isso acontecer profissionalmente também, que é super comum, e compartilhar algumas dessas dicas que algumas vezes não são óbvias quando a gente fala de vir para cá, e muitas vezes a gente não tem essa visão de pessoas que não são de São Paulo. Se você curtiu, deixa aí seu like, comenta, compartilha. Se você é de São Paulo ou se você é de outro lugar e está morando aqui também, compartilha um pouco da sua experiência, que eu tenho certeza que muita gente também vai querer saber. A gente vai poder ter bastante essa troca e realmente se complementar. E aí realmente até, quem sabe, se conhecer dentro dessa cidade, que é um mundo, mas como a gente fala, é um ovo. Então deixa seu like, se inscreve aí no canal. A ideia também é trazer mais vídeos desses de pessoas e visão de mundo de uma pessoa que não é de São Paulo morando aqui, como que eu tenho achado, como que eu tenho feito as coisas, e eu espero ter vocês nessa jornada.